Bom, gente, vamos aqui para a terceira parte desses exercícios. Em vez de resolver tudo aqui, né? Bom, vamos fazendo aqui mais alguns. Eu acho que depois aqui, esses de choques mecânicos, eu não sei se eu vou fazer todos, porque tem bastante, ó. Na verdade tem dois, três, né? Tem três ali e três aqui. Eu acho que... Vamos devagarzinho aqui, vai. Vamos fazer esse aqui, depois eu vejo se eu faço mais. Ó, exercício 8. Então, o exercício 8 aqui fala o seguinte. Dois blocos de AB de massas M e 3M, respectivamente, estão em repouso sobre uma mesa e em contato com uma mola. Um fio preso aos blocos mantém a mola comprimida e os blocos em repouso. O fio é cortado e os blocos são lançados conforme indica a figura. Tá? A superfície da mesa é perfeitamente lisa. Se o bloco A adquire velocidade de 3 metros por segundo, qual é a velocidade do bloco adquirida pelo bloco B? Bom, nesse caso aqui, gente, que é isso aqui? Nesse caso aqui, que é o 8, a gente vai usar aqui o princípio da conservação da da quantidade de movimento, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final aqui, vetorialmente falando, né? Também. Olha, dá para escrever. Vamos voltar aqui. No início, então, vamos construir isso daqui, que eu vou falar para vocês agora, porque isso aqui é igual para qualquer exercício, né? Se eu tenho dois blocos A e B, a quantidade de movimento inicial vai ser o quê? Vai ser a quantidade de movimento inicial do bloco A mais a quantidade de movimento inicial do bloco B, somados. Isso é igual a quantidade de movimento inicial do bloco final do bloco A mais quantidade de movimento final do bloco B. Tudo vetorialmente falando aqui. Como aqui nesse caso ele fala que no início está tudo parado, quando eu abrir isso daqui, né, vai ficar M vezes V inicial A, vetor, mais M vezes V inicial B, vetor. Tá? Isso é igual a M vezes... Vou só pôr V, tá? Para V final. Então, vou pôr VA, vetor, mais MVB, vetor. Nunca esqueça os vetores aqui, tá? Ele fala que a velocidade inicial de A e B no início é zero, porque está parado, né? Então, isso aqui vai ser zero, isso é zero. Então, a parte aqui desse lado da igualdade é toda zero. Isso vai dar... Bom, agora que a gente tem que fazer uma análise aqui, M vezes VA. O que seria o VA? Agora vamos substituir esses módulos aqui, né? Aqui que a gente tem que tomar um cuidadinho básico. Deixa eu ver onde eu faço isso. Vou fazer aqui. Tá. Vamos ver o que é esse VA. Se eu olhar a figura aqui, ó, eu vou falar que tudo que aponta nesse sentido aqui, tudo que aponta nesse sentido para cá vai ser positivo, tá bom? Se tudo que aponta nesse sentido é positivo, então o VB vai ser positivo e o VA vai ser negativo, concorda? Porque o VA está no sentido oposto ao movimento e o VB está no sentido a favor do movimento. Então, gente, eu esqueci também de pôr um detalhezinho aqui. Ó. Aqui é massa de A e aqui é massa de B. Massa de A, massa de B, porque são corpos de massas diferentes, tá? Desculpa, eu acabei de ver ali. Então, o VA ele vai ser negativo, o módulo dele. Eu não sei quanto vale, mas eu já sei que M vezes menos VA, porque ele está no sentido oposto. Mais a MA, né? MB e o VB está no sentido normal aqui, então é VB. Nossa, desculpa, gente, aqui a prancheta estava chegando no fim aqui, ela começa a dar pau. E o VB é positivo, normal, tá? Então aqui vai ficar 0 igual a MA. E aí eu vou passar isso aqui, ó. Menos daqui vem para cá, então eu posso jogar ele para o outro lado já. Então vai ficar MA vezes VA é igual a MB
Caramba, o prancheta. Você não consegue fazer um B vezes VB. O VB eu também não sei quanto que é. Agora vamos substituir essas massas aqui. Ó. A massa de A é M. A massa de B é 3M. Vezes VA igual VB. Ele quer o quê? Ah, ele fala que o VA é 3 metros por segundo. Então aqui é 3. Bom, eu tenho M desse lado. Se eu passar esse M aqui, ó, dividindo, vai cortar esse M com esse M. Então eu já vou cortar agora. Eu já corto ele aqui agora. Já foi embora os M aí. Então aqui vai ficar... Deixa eu tirar tudo isso. Então, eu vou cortar esse M com esse M. O VA é 3, então desse lado vai ficar 3. É igual a 3 vezes VB. Se eu passar o 3 dividindo, vai ficar 3 dividido por 3, que vai ser 1 metro por segundo. Então, aí essa aqui é a velocidade de VB. Tá bom? Só para ver se a gente acertou aí, né? Isso, tá certinho. Bom, esse 9 eu quero fazer também porque eu acho que ele é legal, porque eu estou vendo que tem coisa de fragmento aqui, e isso aqui é quando cai coisas relacionadas a explosões, né? É geralmente isso que acontece. Então ele fala o seguinte, ó, um objeto de massa m desloca-se ao longo de um eixo x em movimento retilíneo uniforme com velocidade de 5 metros por segundo. Num certo instante, o objeto explode em 3 fragmentos, A, B e C, de massas iguais. Então é isso que está acontecendo aqui. Ó. Então, esse aqui é o objeto, antigamente ele explode como uma granada. Uma parte vai para cá, vai para cima, uma para baixo e uma continua caminhando como se nada tivesse acontecido. E todas elas têm massas iguais, é isso que ele falou, né? De massas iguais. Então, deixa eu já colocar esses dados aqui, que depois para a gente se perder é muito fácil. MA é igual a MB, que é igual a MC. Que vai valer, eu vou chamar só de M aqui, tá? Todos eles vão ter um valor M. Ele não falou o valor, né? E a velocidade no início, então no início, a velocidade total do fragmento é 5 metros por segundo. E a massa do fragmento total, concorda que vai ser a soma das três? Porque elas estão todas juntas ainda, né? Então vai ser MA mais MB mais MC, tá? No fim, aí vamos ver aqui no fim. No fim, o V... os fragmentos A e B deslocam-se perpendicularmente ao eixo X. Imediatamente após a explosão, os fragmentos A e B deslocam-se perpendicularmente ao eixo X. Um vai para cima e um vai para baixo, como a gente viu ali. Com velocidades de 3 metros por segundo. Então, o módulo de VA, tá? Então, não é o vetor. O módulo é 3 metros por segundo. E o VB também. O VB é igual a 3 metros por segundo. É isso que ele falou ali. Vamos continuar. A figura a seguir ilustra as duas situações aqui. É isso que a gente está vendo aqui. Qual que é o módulo da velocidade VC? Então, ele quer exatamente o VC. Quanto que seria isso aqui? Como que a gente resolve isso? Né? Porque tem coisas aí em direções diferentes, tal, né? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é ver todos os vetores de quantidade de movimento aqui. Tá? Por quê? A quantidade de movimento... Deixa eu ver como eu faço aqui. Né? A quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final em vetor. Então, no início, eu só tinha um bloco. Né? Então, eu tinha uma massa só, com velocidade, com essa velocidade aqui, né? com a massa total. Né? Essa velocidade, essa quantidade de movimento total aqui, vamos calcular o Q inicial, vai ser a massa total vezes a velocidade inicial deles, que ele falou o exercício que é 5.
E a massa total é a soma das três, que eu não sei. Mas eu sei, então, que vai ser m mais m, que é 3m vezes 5. Ou seja, a quantidade de movimento inicial vai ser 15m. Então, esse aqui é o valor do módulo da quantidade de movimento inicial aqui, tá? Vou deixar guardadinho esse resultado aí. No caso da explosão aqui, quando ela explode, né? Se eu somar vetorialmente as quantidades de movimento, porque assim, o que é a quantidade de movimento final, né? A quantidade de movimento final vai ser o Q final de A, não vou pôr final, tá? Mas só vou pôr aqui, vai ser o QA vetor mais o QB vetor mais o QC, nossa, mais o QC vetor, tá? Vai ser isso aqui. Só que se eu desenhar isso aqui, o QA está para cima, o QB está para baixo e o QC está nessa direção aqui. Ó. Se eu somar eles e como a velocidade de A e B, ó, como a velocidade de A e B são iguais, logo a quantidade de movimento de A e B também são iguais, porque além disso a massa deles também são iguais. Ó. Então o QA e o QB são vetores idênticos, somente com sentido oposto. Quando eu somo algo com sentido oposto, se eu somar dois vetores opostos, né, isso vai dar zero. Então um cancela o outro. É como se eu somasse aqui o QA, aí o início do primeiro com o fim do último eu volto aqui, então eu anulo um ou outro. E somo o QC que é para lá, só sobra o QC. Então é como se esse vetor aqui, esse vetor é que nem se fosse peso normal, lembra disso? Esses dois aqui se cancelam. Então eles não vão, na soma aqui, fazer diferença nenhuma, porque eles vão se cancelar. Logo, a quantidade de movimento final aqui vai ser só a quantidade de movimento de QC. É a única que vai fazer relevância aqui, porque os outros dois vão se anular. Tá? Isso é o poder do vetor, né? Se eu voltar agora aqui, ó, com esses dados aqui, ó, com esses dados da quantidade de movimento inicial e esse do final, eu vou juntar tudo agora para ficar o seguinte. Ó. Vamos tirar o módulo, então vai ficar Q inicial vai ser igual a Q final. Olha aqui, ó. Aqui e aqui. O V e o VC, eles estão na mesma direção, tá? Mesmo sentido. Então eu posso tirar o vetorzinho, por isso que eu estou tirando. Então, o Q inicial vai ser exatamente igual ao QC. Só que no início eu tenho 15m, que eu calculei lá em cima. Isso é igual a massa de C vezes VC, que é o que ele quer descobrir, né? 15m, bom, a massa de C é m também, vezes VC. Logo, a velocidade de C aqui vai ser 15 metros por segundo. Nossa, que alto, né? Para isso se manter a quantidade de movimento aí, tá? Vamos ver se a gente acertou isso aqui. Isso mesmo. Então a gente analisou certinho, tá? Então toma cuidado, quando a gente está trabalhando com vetor, tem que tomar muito cuidado aqui com todos esses dados aí que eu estou falando para vocês, tá? Então lembrar que esse vetor aqui se cancela com esse, tá? Porque eles são vetores opostos. Então a quantidade de movimento vetorial final é igual à quantidade de movimento só do corpo C ali. Os outros dois se cancelam. Tá? Então vai ser essa a resposta. Qualquer dúvida me procura aí, tá, gente? Vamos fazer mais um. Deixa eu ver aqui esse daqui, se eu faço ele agora. Vamos ler. Dois carrinhos A e B de mesma massa 0,4 deslocam-se com velocidades de mesma direção e sentidos de módulo 3 e 4, respectivamente. Então, peraí, o A tem 3 e o B tem 4. Tá. Ótimo. Tem que ser, porque o B vai alcançar o A aqui e vocês vão ter uma colisão, né? Os carros colidem e grudam um no outro e passam a se mover unidos com velocidade v. Quanto vale essa velocidade? Esse aqui é um ótimo exercício também. É de colisão inelástica, né? Então não é ainda exatamente disso, mas é uma colisão inelástica. Né? Então no exercício 10 aqui,
eu vou fazer também de novo. Quantidade de movimento final inicial é igual à quantidade de movimento final. Tá? Então, a quantidade de movimento inicial aqui vai ser a quantidade de movimento do corpo A, vetor, mais a quantidade do corpo B, vetor inicial. Isso é igual a... No fim, só vai ter um corpo, que é o corpo AB. Então, eu vou chamar de QAB. Pronto. Não tem mais nada além disso. E aí a gente vai usar os dados aqui, né? Vai ser m, a velocidade de A no início. Deixa eu ver. Inicial de A, vetor, mais mb, velocidade de inicial de B vetor, é igual. A quantidade de movimento final agora vai ser o quê? Vai ser a massa total do corpo vezes a velocidade que ele chamou só de V ali, né? Então vou chamar só de V também. Olha aqui os vetores, ó, o VB, o VA e o VC estão todos aqui na mesma direção. Então eu não preciso me preocupar com o vetorzinho aqui, nesse caso aqui, tá? Então eu posso tirar todos os vetores aqui porque está tudo na mesma direção, não vai fazer diferença nenhuma. Então é só substituir literalmente aqui. Então massa de A é 4, velocidade de A, que é, eu falei errado, gente, desculpa. A massa de A e B são iguais, então é 0,4 vezes 4 mais 0,4 vezes 3 é igual a massa total. Bom, vai ser a soma das duas massas, que é 0,4 mais 0,4, que é 0,8, multiplicado por V, vou chamar só de V aqui, tá? Então, 0,4 vezes 4 dá 1,6. 0,4 vezes 0,3 vai dar 1,2. Isso é igual a 0,8V. Agora é uma continha só, né? Se eu somar isso daqui, vai ficar 2,8 dividido por 0,8. Tá? 2,8 dividido por 0,8, não, acho que não vai dar exato, né? Vai dar 3,5, pronto. Mas deu bonitinho. V igual a 3,5 metros por segundo.